Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! Próxima parte da sua aula, nós vamos falar sobre as questions, então, chegou o momento, né? Eu sempre realço, né? Sempre deixo isso muito claro, que em geral, nós brasileiros temos mais dificuldade nas questions do que nas outras estruturas, por serem muito diferentes do português, tá? Tem essa questão de ter um auxiliar que vai na frente e tal, a gente sempre esquece dele. Então já fica ligado nessa parte aqui, tá? Muita atenção e dedicação nessa parte. Então, a gente já viu os nossos queridinhos aqui, né? Afirmativa, negativa, e a gente tá aqui, ó, questions. Como eu te falei, negativas e questions, assim como no presente, no passado, nós vamos precisar usar o auxiliar did para construí-las, tá? No presente simples, na forma mais básica de falar. Então, nas negativas, você já viu na aula passada, e nas questions, vai funcionar da seguinte forma. Olha só, eu tenho o meu did aqui na frente do meu sujeito, e depois o verbo. Lembra que a gente já fazia isso no presente, que era o do e o does que vinha para frente? Aqui é o did. Gente, é tudo igual. Vocês estão percebendo isso? Quando você aprende muito bem a base, o resto fica mais fácil. Então aqui a gente tem o did para fazer a pergunta, a gente joga para frente do sujeito, que pode ser para qualquer um deles, tá? E lembrando que como não é uma negativa, é só o did. E aqui a gente tem o verbo novamente voltando para a forma normal e fazendo a sua pergunta. Então, para perguntar, você gostou? Eu não vou usar o verbo no passado. Eu vou usar did you like? Não tem mais verbo no passado aqui, gente. Se for nós gostamos, did we like? Eu gostei? Did I like? Eles gostaram? Did they like? Ela gostou? Did she like? Eu considero mais fácil que no português, tá, gente? Porque no português a gente tem que conjugar verbo para todo mundo. Aqui no inglês é só colocar o did. Ou seja, é mais fácil sim, não tem como negar. É claro que vai ser diferente para você, é natural, é outra língua. Mas não quer dizer que seja difícil, tá, gente? É só você se acostumar. E você vai ver que é muito mais simples. Se você aprendeu português, amor, você vai aprender inglês. Porque ele é muito mais fácil na questão estrutural e gramatical, tá? Então fique tranquilo, vai dar tudo certo. Mas para isso você precisa estudar e praticar. E aquilo que eu falei no início da aula, aceitar que as coisas são diferentes no inglês. Você não está mais falando português, tá? E aqui eu quero trazer uma consciência muito importante para você. Você só vai usar verbos no passado em frases afirmativas. Negativas e perguntas, não, porque você usa o did. Seja na negativa, did not, ou para perguntas antes do sujeito. Simples assim, gente. Então você só precisa se preocupar em colocar o verbo no passado quando você estiver falando uma frase afirmativa. Eu joguei, eu cantei, eu brinquei, eu estudei. Tudo isso aí, tudo bem. Você estudou, ela jogou, eles saíram. Isso tudo é passado. E aí sim, afirmativa no passado, você tem que botar o verbo no passado. Mas se não, não. Negativas e perguntas não precisa. Então, olha como tá mais fácil. Comece a aceitar que é mais fácil, sim, e é mais tranquilo. Basta você memorizar. Então, vamos de fato, novamente, os mesmos verbos que a gente fez lá na negativa, a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Então, lembra dos verbos play, start, watch, have, see, do e go. Lembrando, então, na positiva a gente simplesmente colocaria eles no passado. I played, we started, you watched, they had, he saw, she did, it went.
Mas eu quero fazer uma pergunta. Aí que eu vou usar o meu did. E aí eu vou colocar o did na frente do meu sujeito. Essa é a regra, hein? Na frente do sujeito. A mesma coisa que a gente fazia com do e does. E simplesmente eu vou construir depois com o verbo no presente. O verbo vai estar no presente. Você não precisa entender que ele está no presente. Ele vai estar na forma normal dele, tá? Como ele está numa ação, ele também não vai ter o to na frente. Porque você lembra que to, quando eu boto to na frente do verbo, ele não tem definição de tempo. Lembra? A gente falou isso lá na primeira aula. Porque é o verbo na forma infinitiva, né? Que é como deveria estar aqui, né? Deveria estar o to aqui. Só que para facilitar, ele traz sem o to, para a gente poder ler mais rápido, tá? Mas muito bem, então como é que eu pergunto? Eu joguei? Did I play? Lembrando que o play pode ser jogar, pode ser brincar, tá? Pode ser tocar também, tocar algum instrumento, são várias traduções. E se for perguntar, nós começamos? Did we start? Você assistiu? Did you watch? Eles têm? Did they have? Ele vê? Did he see? Ela faz? Did she do? Vai? Na verdade, vai não, né? Isso é futuro. É passado. Foi? Eu digo que a gente não tem tanta noção de quando a gente está falando. Tem que automatizar isso. Na verdade, desautomatizar, né? A gente tem que desconstruir isso dentro da nossa cabeça. Na verdade, seria foi? Tô perguntando. Foi? Did it go? Did it go? Então, o nosso did aqui faz a nossa pergunta, tá? E agora, como eu sempre digo, estude a ordem das perguntas para você não errar, para não virar bagunça na sua cabeça. Você não pode ter a sensação de que cada vez vai ser uma coisa. Não, gente, isso é estrutura, é sempre a mesma coisa. Se você vai falar uma frase no passado, simples, que é isso que a gente está estudando, sempre vai repetir a estrutura. Se for no presente, é isso. Se for positivo, é isso. Se for pergunta, é isso. Gente, eu tenho um problema muito sério em confundir as palavras presente e positivo, né? Acho que vocês já perceberam. Mas relevem aí a minha loucura. A primeira frase que a gente tem aqui, ó, perceba, ele tá te dando a dica de estrutura. Primeiro sempre o did, depois o sujeito, que a gente chama de subject, e depois o verbo, tá? Que ele chama aqui de infinitivo, mas não é no infinitivo. Na verdade, é o verbo na forma natural, tá? A forma normal dele. E é assim que você vai respeitar a ordem. Então, por exemplo, para perguntar o seguinte, o verbo call é o verbo ligar ou chamar, tá? Então, você está perguntando o seguinte, sua irmã ligou para você? O verbo call não precisa de preposição dele, tá? Depois dele. Então, não é call to you ou call for you. É simplesmente call you. Sua irmã ligou para você? Se a gente for seguir a ordem do português, a gente não usa isso aqui, né? Mas aí vai ficar no inglês, vai ser your sister call you. Isso é presente, não é passado. Então, tudo bem, não é que tá errado, mas você vai passar a mensagem errada. Você queria perguntar se ela ligou e não se ela liga para você. O grande problema de errar não é você ter que ser perfeito e não poder errar nunca. Não, não é sobre perfeição, é sobre você passar a mensagem correta. Sobre você, de fato, se comunicar com confiança, com segurança de que você está falando e a pessoa está entendendo corretamente o que você quer que ela entenda, tá? Então, o correto seria Did your sister call you? Lembrando que a gente vai usar did para todo mundo. Mas e se eu quiser fazer uma pergunta utilizando as question words? Question words são essas palavrinhas que a gente usa antes do auxiliar. A gente já usava lá no presente também, que pode ser what, how, where, enfim, várias coisas, né, que a gente pode usar aqui. Nesse caso aqui, vai ser um what. Vamos ver como ficaria a frase. What did you do last night? Ou seja, o que você fez noite passada? Como é que eu sei que essa frase está no passado, pessoal? Pelo did. Lembrando, a gente traduz, é óbvio, nosso primeiro idioma é português. Então, o que você fez? What did you do? Eu não vou botar what did you did ou what you did. E sim, what did you do last night? Outra, usando how. How did the accident happen? Como o acidente aconteceu.
É o did que vai levar esse aqui para o aconteceu. Ele sozinho é happen, né? Sozinho não é passado. Na verdade, sozinho a gente não tem nem como traduzir, né? Então, how did the accident happen? Como o acidente aconteceu. Você já sabe que to happen é o verbo acontecer. E o último exemplo, where, onde, did your parents go for their holiday? Essa frase está no passado. Como é que eu sei? Por causa do did. Onde seus pais foram nas férias deles. A palavra holiday pode ser férias e pode ser também feriado, ok? Então, compare comigo, pessoal. Se essas frases fossem para o presente, por exemplo, sua irmã liga para você, a única coisa que eu mudaria aqui era o auxiliar, que seria does, porque your sister é she, lembra? Então, seria does your sister call you? Sua irmã liga para você. Essa aqui eu nem consigo colocar no presente, porque last night já joga a frase para o passado, então obrigatoriamente eu tenho que usar o did. Como o acidente aconteceu? Mesma coisa, não tem como botar essa frase no presente. Como o acidente acontece? Só se fosse assim. Aí tudo bem, aí você coloca does aqui, né? How does the accident happen? Como o acidente acontece? Aí é no presente, apesar de ficar muito estranho. E aqui também não tem como botar no presente, porque teria que botar no futuro, na verdade, né? Então, onde seus pais vão? Isso é futuro, gente. Então não tem como botar isso aqui também no presente. Ou é passado ou é presente. E a gente ainda não tá estudando futuro, então a gente nem considera. Mas a primeira frase foi um excelente exemplo, né? Você viu que trocando o auxiliar eu mudo completamente a frase? Se ela for uma negativa ou se ela for uma pergunta. Se ela for uma afirmativa, aí você tem que mudar o verbo mesmo, porque tu já sabe disso. Que frases na afirmativa, a gente simplesmente bota o verbo no passado, não precisa de auxiliar, ok? Então, gente, mais uma comparação justamente disso, ó, do do e do does com o did, né? Lembrando que do e does é presente e did é passado. Então, digamos que eu pergunte, ela sai frequentemente, ela frequentemente go away, no sentido de sair? Does she often go away? Ela frequentemente sai, só que como é uma pergunta, a gente usa o does. Se eu fosse colocar uma frase semelhante no passado, eu mudaria o auxiliar. Ela saiu semana passada. O que faz o go away virar saiu é o did. Did she go away last week? Semana passada. E também, como eu falei, isso aqui é uma referência de passado dentro da frase, né? Assim como poderia ser last year, last night, last week, yesterday. São todos indicativos de passado, porque lembra que esse last dá o sentido de o último ou o passado, tá? E aqui ele reforça justamente isso, que é um campeão de erro, tá, pessoal? Até a gente acostumar, a gente vai errar muito isso. É normal, tá? Eu errei muito, de vez em quando eu erro, é normal, porque não é a nossa língua materna, então tá tudo bem, faz parte do processo você errar, até que você fique confortável com o erro, porque isso que é importante. O importante não é você não errar, é você ficar confortável com o erro, você se dar conta, perceber e corrigir. Tá tudo bem. Então, quando eu falo eu assisti, eu digo I watched. Mas eu não assisti, I didn't watch. Ele está realmente realçando isso de que o verbo volta para a forma normal. Ou seja, I didn't watch it. Tá errado. They went. Eles foram. Lembre que o went é o passado de go. E se for perguntar, eles foram? Did they go? Óbvio. Did they go? E não did they went. Então, a gente tem que se policiar, porque a tendência nossa é falar igual ao português, mas eu já falei no início da aula, eu não vou repetir de novo. Qualquer coisa você volta lá e escuta o meu sermão de novo. He had, ele tinha, ou ele teve. Porque tem isso também, tá, pessoal? Quando a gente traduz pro português, dependendo, às vezes tem duas formas de passado, a gente fica um pouco perdido. O importante é que você coloque no passado, tá? Então, ele teve, ou ele tinha, he had. Mas se eu disser que ele não tinha, ou ele não teve, he didn't have. E não, he didn't had. Você fez. You did. Mas e se eu perguntar, did you do? Você fez? Lembra? Ó, você fez, afirmativa. E se for pergunta, você fez? No português a gente só usa a entonação, mas no inglês eu preciso botar o auxiliar e colocar o meu verbo
No presente. No presente, entre aspas, tá, gente? Eu coloco o verbo na forma base dele, na forma normal. Ele volta para a forma normal. Então, did you did? Não pode, tá, pessoal? É um erro. Mas muito bem. Vamos ler mais alguns exemplos aqui? Aqui embaixo, eu vou pedir para que você leia também. Pode ler comigo, mas você pode também pausar o vídeo e repetir depois de mim, tá? Isso é um procedimento que você deve se acostumar a fazer. Portanto, faça suas aulas onde você possa falar em voz alta, tá? Primeira frase, eu vou ler e traduzir. I played tennis yesterday, but I didn't swim. Ah, que swim, que doida? I didn't win. Não ganhei. O verbo win é o verbo ganhar, me desculpem. Então, mais uma vez. I played tennis yesterday, but I didn't win. Eu joguei tênis ontem, mas eu não ganhei. Did you do the shopping? No, I didn't have time. Essa é a parte que você para e repete, tá? E agora eu vou traduzir. Você fez as compras? Não, eu não tive tempo. Olha como tá tudo no passado. We went to the cinema, but we didn't enjoy the film. Eu vou ler mais uma vez. We went to the cinema, but we didn't enjoy the film. Nós fomos ao cinema. É uma afirmativa, então é só botar o verbo. Mas nós não gostamos do filme, é uma negativa. Então, we didn't enjoy. Ok? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as short answers e depois a gente vai falar sobre uma revisão geral. Para quando você tiver dúvida, você pode assistir só o vídeo da revisão, que já é um grande resumo de tudo isso que a gente vem falando, tá? Esse é um assunto bastante extenso. Eu acho ele, de certa forma, ele só é um pouco mais difícil do que o presente, porque você tem muita decoreba. Mas em relação à estrutura, se você já está dominando o presente simples, isso aqui é fichinha para você. Porque é a mesma coisa, a gente só está mudando o auxiliar. É até mais fácil, porque é um auxiliar para todo mundo, né? Eu acho mais fácil. Mas tem a parte da decoreba dos verbos, portanto, essa aula pode sim demorar um tempo para que você consiga absorvê-la. Mas faz parte, ok? Então vamos para a próxima parte, onde a gente vai falar das short answers, respostas curtinhas. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.